Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora, e você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp 61 999758140. E lembrando também que a partir desse momento você tem imagens da Rádio Justiça lá no YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo, entre e você vai clicar e vai acompanhar essa entrevista, esse debate ao vivo. 10 horas, 1 minuto. Revista Justiça, debate. Hoje é dia 20 de outubro, Dia Mundial de Combate ao Bullying, uma data que traz um alerta que precisa ser dado constantemente devido ao sofrimento que é colocado, que é impingido nas crianças e também nos adolescentes. É até um momento oportuno para refletir e buscar soluções, reconhecendo que esse tipo de agressão é uma violação dos direitos das crianças e dos adolescentes à educação, à saúde e ao bem-estar. Essa data tem a intenção, então, de fortalecer parcerias e iniciativas que aceleram o progresso para prevenir e eliminar esse tipo de violência. O bullying em ambientes educacionais é uma realidade cotidiana e essa questão traz muitos danos. Só para você ter uma ideia, uma estimativa do Plan International sugere que 246 milhões de crianças e adolescentes sofrem violência dentro e ao redor da escola todos os anos. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga clínica hospitalar, especialista em sexualidade humana e mestre em psicologia, doutora Denise Sena. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos. Também está conosco a psicóloga, especialista em parentalidade e traumas, Rita Rocha. Doutora Rita, bem-vinda, bom dia. Olá, obrigada, bom dia a todos. E também está conosco o professor universitário e advogado, especialista em ciências criminais, o Wellington Carvalho. Doutor Wellington, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, gratidão. Bom dia a todos, aos ouvintes, aos membros que compõem a mesa. Doutora Denise, falar de bullying, né? Especificamente, estamos falando só do que acontece, ou melhor, ele só acontece com crianças e adolescentes? Pois é, não, né, Sérgio? Infelizmente acontece com todos. Com as crianças e com os adolescentes tem uma preocupação a mais, vamos dizer assim, porque eles ainda estão em formação. Então, o dano para uma criança que sofre bullying, que sofre para o adolescente, para a criança que sofre isso na escola, que é um ambiente que deve ser seguro, que é um ambiente que a criança frequenta todos os dias, o dano é muito grande. Mas, infelizmente, todos estamos expostos, né? Inclusive ao cyberbullying também. Não só... Vamos falar sobre isso também. Isso, não só o bullying que acontece na escola e nos encontros presenciais, né? Doutora Rita, Sim. Vamos falar de bullying então hoje, né? Já a doutora Denise fez essa introdução. Não é só criança e adolescente que sofrem, os adultos também, mas é bom tratarmos das crianças e dos adolescentes devido ao futuro dessa pessoa, desse cidadão? Com certeza, né? Como a Denise falou, eles estão em fase de desenvolvimento, não só física, mas também mental, intelectual, psicológica, emocional. E nesse momento é muito importante que eles consigam reconhecer as suas emoções, entender esse processo de desenvolvimento mesmo das habilidades, né? Por isso até que eu trouxe o livro, para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque quando a pessoa tem a habilidade de saber lidar e reconhecer as suas emoções, essa pessoa ela vai estar vacinada, vamos dizer assim. É claro que o respaldo familiar, e também acho que nós vamos precisar falar sobre isso vai dar um suporte muito grande para que essa criança, esse adolescente, possa falar e possa sair dessa situação do bullying, né? E doutor Wellington Carvalho, e como o direito penal também acompanha essa questão? Porque o bullying por si só, ele é crime? Por si só, não. Existe uma legislação a qual regulamenta o bullying e o cyberbullying, que é um programa. No entanto, a gente tem duas legislações. O ECA, de 1990, que vem resguardar e trazer a proteção integral à criança e adolescente, com uma série de mecanismos, somado com a parte criminal voltada para o menor infrator, que são os atos infracionais. No entanto, é possível que o adulto responda aí por desídia, ou seja, uma responsabilidade. E eu digo os responsáveis pela educação. O ECA coloca de uma maneira bem singular que é a responsabilidade da família, do Estado e também da sociedade essa proteção. Há uma dinâmica que é realizada onde o ECA não estipulou medida socioeducativa para o menor. Ele aproveitou a legislação. Então,
os crimes tipificados no Código Penal e nas contravenções penais, disse Lei das Contravenções Penais, são consideradas atos infracionais. Então, o menor com 12 anos completos até os 18 incompletos, ele responde por ato infracional, podendo ser um crime como calúnia, difamação, injúria, ou então outros que violam aí a liberdade individual, ele pode sim vir responder por bullying. E antes dos 12? Antes dos 12, não. Tanto, não só esses tipos de conduta, né, tipificado no Código Penal, assim como na legislação extravagante, não há responsabilidade para a criança. Doutora Denise Sena, cyberbullying, bullying, é algo que normalmente a pessoa sofre e fica em silêncio, né? Esse é o grande detalhe para conseguir identificar que ela passa por isso? Exato, esse é o grande detalhe, e também assim a escuta do adulto que está próximo dessa criança, porque a criança, como ela está em desenvolvimento, né? Se a gente pensa assim, olha, o cérebro infantil se desenvolve da vida intrauterina até os 25 anos. Então, uma criança que sofre bullying nessa faixa de desenvolvimento, ali na adolescência, então, que os hormônios estão a mil, que está tudo pipocando ao mesmo tempo, né? As mudanças físicas, emocionais, sociais, de vínculos, enfim. Muitas vezes a criança e o adolescente que sofre bullying, ele sofre, ele sabe que está doendo, ele sabe que ele está sentindo, mas ele não consegue colocar isso em palavras. Então, é o papel do adulto fazer a leitura do que está acontecendo, especialmente com a criança. O adolescente tem um pouquinho mais de recurso, mas também é bem pouquinho. também não dá para confiar muito nesse recurso que ele tem, não. Então, a gente precisa fazer um olhar atento. Os professores, claro, a escola tem um papel fundamental de fazer o combate ao bullying mesmo, de não deixar passar, de não encarar como uma brincadeira, de fazer campanhas educativas o tempo todo, inclusive para que os professores recebam essa orientação do que é brincadeira, do que deve ser considerado como uma brincadeira e do que passa do limite, né? E passa do limite quando o outro começa a sofrer. Se o outro sofre, não é brincadeirinha, né? E os pais em casa também, porque se a gente pensa na criança e no adolescente que provoca o bullying, que faz o bullying com o colega, a gente precisa olhar para essa criança e para esse funcionamento familiar, porque essa criança tirou isso de onde? Né? Assim, a criança, ela não tem, pelo menos, não posso falar em 100% do caso, mas na maioria absoluta dos casos, as crianças não têm esse programa instalado de ir não agredir é uma o má outro. índole que já vem no âmago? Pois é, não é, né, Sérgio? Não é, né, Rita? Então, assim, Não. a gente Não precisa olhar para essa família, para esse funcionamento, porque normalmente a criança que pratica o bullying sofre o bullying em casa. Então, esse menino que é burro, esse menino que não faz nada que presta, tudo que você põe a mão você estraga, e as exposições vão começando a acontecer e vão crescendo dentro de casa. Então, um casal que tem um funcionamento violento, de xingamento, de grito, de exposição, de humilhação, é uma escola péssima para a criança e para o adolescente, porque essa criança e esse adolescente que são tratados dessa forma, que convivem nesse ambiente violento, ele aprende que isso é uma forma de se relacionar, né? Então, quando um adulto faz isso com uma criança, o adulto ensina e autoriza a criança a replicar esses comportamentos. Então, é nocivo demais. A gente precisa olhar para essa criança que pratica também, não só para a criança que é vítima. É bem curioso esse ponto, porque precisamos tratar da causa, então, doutora Rita? Com certeza. Quem pratica tem que ser tratado Com inicialmente? certeza. O que a Denise falou é muito relevante, né? Essa criança que pratica o bullying, ele também precisa de uma atenção. Ele está em formação. Ele pode sair desse ciclo vicioso que geralmente vem mesmo da dinâmica familiar, né? Então, a gente precisa entender por que vamos chamar de agressor. Por que ele está sendo um agressor? Geralmente, quem agride está respondendo a algo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento, tanto as crianças que praticam, né, o bullying, e vai depender muito mais da escola, porque geralmente os pais não conseguem identificar que seus filhos praticam bullying. Geralmente os pais conseguem, com muita dificuldade, identificar que os filhos estão sofrendo, né? Mas que estão praticando, dificilmente eles conseguem ter esse olhar. E aí a gente entra numa questão que é bem complexa, que é o trabalho com a família. Para quem trabalha com criança e adolescente, sabe que é impossível você trabalhar com essa faixa etária se você não tiver ali um engajamento da família, né? Então, é muito interessante que faça-se 3, 4 sessões
com a criança, com o adolescente, uma sessão com os pais. Né? Eu já tive casos de fazer 2, 3 sessões com os pais e uma com o adolescente. É mesmo? Também, né? É uma psicoeducação, né, Rita? A parentalidade, ela trabalha muito nesse lugar, né? Por isso eu fui atrás. Quando eu comecei a ver todas essas questões, falei, não, eu preciso entender por que isso tudo acontece na dinâmica familiar. Né? Eu preciso trabalhar e atuar de uma forma em que a família consiga se integrar. E aí, claro, cada um vai para a sua terapia individual. Mas a gente precisa dessa orientação, desse acolhimento também, porque não é chegar e confrontar os pais, é acolher essa dor, porque é uma dor, por isso eles não enxergam, né? Então é uma dor dos pais, é uma dor da criança, é uma dor do adolescente que sofre bullying, né? Então assim, é muito complexo, é algo muito complexo, mas que dá para ser trabalhado. Aqui em Brasília, tiveram 2 anos consecutivos que eu atuei bastante em escolas públicas, de forma voluntária, num projeto chamado Cultura de Paz na Escola. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é exatamente para combater bullying, para a aceitação da diversidade. Tem aquela questão da Maria da Penha vai à escola, que é a mudança dessa concepção do machismo, entender o que é o feminismo, a feminilidade, onde isso tudo se encaixa. Né? Então, isso tudo é importante. É a formação da criança. E aí, muitas vezes, a criança vem para mudar os pais, né? Eu tenho visto muito isso. Crianças que chegam para mudar os pais. Exatamente. Quebram o quê? Os paradigmas? Exatamente. Os conceitos? Orientam dizendo, pai, tá errado você falar isso, né? Pai, põe o cinto, pai, para na faixa, pai, não bebe se vai dirigir, pai, não... A gente, trabalhando com a criança, fortalecendo a criança, a gente ajuda a criança a ajudar a família. E até a criança... Mas não que ela tenha essa função, mas acontece, Exatamente, né? Porque aí até a criança que precisa ir à terapia e os pais são super contra a terapia. É coisa de louco, não, como assim você vai precisar de um psicólogo e aí a escola encaminha, eles não têm o que fazer, eles precisam levar o filho. Então eles quebram esse paradigma. Poxa, todo mundo precisava fazer terapia, todo mundo precisava desse momento de autoconhecimento. Então, é uma mudança. Doutor Wellington, vamos falar aqui sobre as escolas. Existe alguma obrigação por lei para fazer esse trabalho preventivo? Existe alguma punição caso a escola seja omissa? Sim, aí a gente vai para o ECA, né? Saímos do Código Penal. Existe uma premissa no direito penal, quando acontece o crime, ou até mesmo a atividade infracional, ou o ato infracional propriamente dito, e eu falo atividade infracional porque o ECA, ele também pune escola, ele pune o próprio governo e ele pune instituições. É claro que vai existir uma espécie de razoabilidade e proporcionalidade nessas medidas. Então começa com advertência, multa, até mesmo interdição do estabelecimento, então da instituição. Então existe essa punição. Mas eu gostaria de colocar uma premissa maior, tendo em vista o aspecto punitivo, que o direito penal em si, ele vem por último. Depois que os demais ramos do direito falharam, inclusive o próprio Estado, inclusive, infelizmente, as famílias e a sociedade como um todo, como a gente bem sabe, as instituições aí de cunho privado e coletivo. Mas depois que acontece essa falha em cadeia, vem-se o direito penal para poder punir e corrigir. A doutrina penal, ela trabalha com funcionalismo. Qual que é a função do direito penal? Há um aspecto que é o educacional. A pena ela serve também para poder corrigir. É claro que essa pena ela tem que ser acompanhada, tanto para o menor infrator, assim como para a escola propriamente dita. O detalhe maior é que o servidor público, o funcionário público, ou então o servidor vinculado a alguma instituição, ou até mesmo conselho, ou o trabalhador, aquele que tem um vínculo CLT, ele responde de forma objetiva. Então, se ele deixou de fazer, ele também pode ser responsabilizado. Uma vez que toda a legislação, aí o ordenamento jurídico, eu vejo alguns colegas e até a sociedade criticar que a legislação brasileira não é muito boa, mas o ECA é uma legislação excelente. Concordo. Excelente. É uma legislação que o Brasil ainda não alcançou a plena eficácia dela, inclusive comemorada no âmbito internacional, de tamanha é a expertise daquela legislação. Ela acompanha ao ponto de colocar de maneira pública que o poder público tem uma necessidade de propagar via publicidade essas informações, mas não deixa de ter responsabilidade. Então, pode ser que a pessoa, eu digo
o poder público com o servidor responda civilmente, responda criminalmente, dependendo da conduta, responde por a comissão, que é uma atitude positiva, né? A imprudência, responde também pela omissão, pelo falta. A exemplo, vamos colocar aqui um caso hipotético, digamos que uma professora ou então um diretor de uma escola, ele sabe a respeito da prática do bullying ou do cyberbullying e ele não toma nenhuma medida. Se omite. Exato. Se ele não toma nenhuma medida, claro, dentro de um processo legal, resguardado, contraditório e ampla defesa, ele pode responder. E as penalidades podem ser conjuntas. Ele pode responder com perdas e danos, pagando de forma pecuniária, ou ele pode responder com uma pena. Eu digo pena do direito penal. Mas tenho que falar que, do mesmo lado da moeda, que o ECA é muito suficiente, inclusive encarado como um microsistema, de outro lado, há críticas por parte da sociedade, porque boa parte dos crimes correlacionados à prática do bullying, a pena vai até 2 anos. Como vai até 2 anos, réu primário, etc., logo cai-se em uma espécie de impunidade. Você estava falando sobre o processo por omissão. Como provar essa omissão de um diretor, de um agente? 2 fases. A primeira fase é um procedimento administrativo. Então, dependendo do órgão ou instituição, vai existir um procedimento que é chamado PAD, né? Procedimento Administrativo Disciplinar. Aí é feito coleta de provas, é feito oitiva, sem problema algum, inclusive da criança. Aí vai precisar de um apoio psicológico, porque a criança é entendida como absolutamente incapaz até os 12 anos, relativamente capaz entre os 16 anos até os 18 anos. Então, a criança ela vai ser acompanhada. Aí, o direito, ele resguarda muitos tipos de prova documental, prova testemunhal, filmagens, que hoje é muito comum nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Monta-se esse procedimento administrativo. Montou o procedimento administrativo, conforme a regra do conselho ou então da instituição, ele pode receber uma punição. Agora, quando se trata de regra do Estado, Sérgio, essa regra do Estado, ela essencialmente, ela tem que ser prevista em uma norma. Porque existe uma dicotomia e até mesmo um brocado, né, no direito, que ele é válido, é uma hipótese absoluta. Nós, os particulares, nós podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. Já o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei o autoriza. Mas essa autorização, ela vem com aquele crivo, proporcionalidade e razoabilidade. Então, respondendo o senhor de maneira objetiva, o processo acontece. Se ele for desproporcional, eu diria um pouco mínimo, né? Me perdoe aí a palavra, ele pode responder, no caso o agente, só de forma administrativa. Agora, se acontecer uma gravidade na conduta, ele pode chegar a responder em 3 esferas. Trabalhista, porque o artigo 483 da CLT coloca que esse assédio ele é vedado, vai depender do vínculo, né? Se for um funcionário público, por exemplo, ele pode ser demitido por justa causa. Há o vínculo civil, porque não deixa de ser um ilícito civil, aí é o dano moral, e às vezes até dano material, e depois o ilícito penal, cumulado ainda com um procedimento administrativo. Então, dependendo da gravidade, o sujeito ele responde em 4 esferas. Uma vai interligar com a outra, mas dependendo do caso em concreto, ele pode responder só em uma. Às vezes ele leva lá apenas uma advertência formal, às vezes ele é suspenso um determinado tempo, mas aí o caso em concreto e a gravidade vai delimitar se vai chegar até o último soldado, que é o direito penal. É interessante saber isso, né, doutora Denise? Que tira aquela sensação, isso não vai dar em nada, pode até ter uma pena branda, mas fica ali registrado que houve a omissão, que o bullying acontece. Sim, e a criança, muitas vezes, tanto quem agride quanto quem é agredido, é importante para a família que sofre, para a criança que sofre essa violência, ter validado que aquilo ali não é normal. E para a criança que praticou, para o adolescente que praticou, é importante para que seja feito o ato educativo. Como ele ainda está em formação, é claro que tudo pode ser ainda resgatado, né? Não tem isso, pronto, agora porque fez, está perdido, não vai acontecer. Sempre vai acontecer. Não, a gente pode educar, a gente pode... Só precisa ser feita uma ação junto, pensando aqui nos termos psicológicos, né? A gente precisa fazer uma ação educativa com a criança que praticou, com a criança que sofreu, com as famílias. E não tem jeito, a escola tem que se implicar, né? A escola tem que estar junto. E
E a brincadeira, né, vou trazer um caso clínico, a brincadeira de estar no recreio ali, na hora do recreio, e passar correndo e baixar a calça do menino, por exemplo, que foi o que aconteceu com um paciente nosso, que acompanhamos há um tempo atrás, vira um registro na criança, virou, né, nesse caso, um registro na criança, aconteceu quando a criança tinha 9 anos. Essa pessoa chegou para a terapia aos 18. Comprometido com sintomas de depressão, de ansiedade, com fobia social, com dificuldade de vinculação, só queria jogar, não queria conversar com ninguém, pulou essa fase do vínculo presencial, do paquerar, do sair com os amigos para ir no cinema, Jogar do receber os amigos em né? casa, jogar no computador, Sim. né? Porque a tela protege, né? Ninguém me vê, ninguém vê o que eu estou fazendo, ninguém vê minha aparência. E aí a pessoa, esse paciente no caso, ele estava tão disfuncional, pensando em termos sociais, que a família inteira acabou sofrendo as consequências disso. E aí a escola, não aconteceu nada com a escola. Acho que os pais não tiveram essa atitude de ir procurar pela justiça, eles resolveram Nem sabem, né? ali no âmbito caseiro mesmo, né? Tiraram ele da escola, responsabilizaram a escola, mas a mãe levou um tempo para acreditar que isso tinha acontecido. A criança levou um tempo para falar que isso tinha acontecido. A escola viu, porque foi no pátio, outras pessoas viram, né? Mas ninguém chamou esse pai, essa mãe para dizer o que tinha acontecido. Ficou aquela coisa assim, nem eu falo o que aconteceu, nem você repete o que aconteceu e a gente faz conta que não aconteceu. E depois de um tempo só que a família foi saber que aconteceu isso na escola. Então, a morosidade na comunicação provocou um dano nessa criança que, aos 18 anos, procurou a terapia. Você vê quanto tempo reverberou isso dentro desse menino, né? E aos 18, ele não tinha amigo, ele não queria mais frequentar a escola, ele estava terminando o segundo, ia terminar o segundo grau, estava esperando, né, os 18 anos, para completar o segundo grau por... A distância. A distância, porque ele não queria mais contato. Aí veio a pandemia, que aí meio que resolveu isso, de ficar à distância, né? Mas o comprometimento é muito grande. E a confiança desse menino, de novo, nos pares, ficou muito fragilizada. Então, aconteceu com um menino que foi lá e puxou. Mas os outros que estavam em volta viram, riram, e ele acreditou, por muito tempo, que todas as pessoas fariam isso com ele, essa exposição, né? Aí a gente usou o MDR, né? Então, assim, importante, mas o registro ficou. Então, chegou com depressão, com ansiedade, com fobia social, uma inadequação enorme, não desenvolve, né, Sérgio? Essa fase de adolescência é a fase para a gente desenvolver nossas habilidades sociais, a troca com os nossos pares. O meu amigo, que é meu amigo na adolescência, é meu amigo por minha causa, não é meu amigo porque eu sou filho da minha mãe, porque eu sou filho do meu pai, que é o que acontece quando a gente é criança, né? Uhum. Então, a postura dessa sedução para a gente construir amizade, construir vínculos, a gente constrói essa habilidade, não é nem uma postura, nem uma habilidade, na adolescência. Então, esse pedaço da vida desse menino foi comida, né? Aí vira um adulto disfuncional, que não consegue trabalhar, que não consegue se frustrar, que não consegue se vincular, que tem dificuldade de entrar no relacionamento afetivo amoroso, porque tem que ter troca, tem que ter confiança, tem que ter parceria. Como é que uma pessoa dessa constrói isso? É bem complicado. Doutora Rita, o que é o MDR que a doutora Denise citou aqui? Então, é uma abordagem psicológica que nós utilizamos em consultório, pode ser usado individualmente, mas também pode ser usado em grupo, que é uma dessensibilização, né, do cérebro e também de forma que a gente usa movimentos bilaterais, tanto oculares quanto táteis, né, que a gente tem um aparelhinho tátil, a gente pode usar com a mão, abraço de borboleta, tem várias formas de estimulação, somente agora que a gente faz muito atendimento online, né? Sim. E a gente tem também, com o MDR, a gente consegue descristalizar alguns traumas. Não é que a pessoa vai deixar de ter aquele trauma, aquela memória traumática. Só que ela vai ter aquela memória e aquilo não vai afetar aquela pessoa no presente. Ela vai ter aquela cicatriz, né? Aquela cicatriz vai estar ali, mas ela vai conseguir seguir. Porque o que geralmente o trauma faz é o que a Denise acabou de falar. Ele passou por esse trauma na infância, como não houve uma intervenção
efetiva da família, ele acreditou que realmente aquilo ali era algo que estava normatizado, né? Que ele ia passar por isso várias vezes na vida e que as pessoas tinham o direito de invadir, sim, a privacidade dele. Então, com o MDR, a pessoa entende que ela passou por aquilo ali, mas ela consegue seguir adiante. Né? É mais uma passagem da vida. Tanto que no MDR a gente trabalha com os estímulos e com protocolos e a pessoa fica com um pezinho no passado, outro no presente, né, Denise? Só que o MDR é muito parecido com... Me corrija, tá? Se eu estiver errada. Muito parecido com a hipnose, só que a hipnose, quem está ali no comando, no domínio, é o terapeuta. E no MDR, não. A gente dá esse domínio, esse comando pro paciente, porque a todo momento a gente pergunta, tá bem? O que está sentindo? Podemos continuar? Podemos seguir? Né? O que você está vendo agora? O que você percebeu? O que você está sentindo? Então, ele é muito efetivo e é rápido. A gente não pode prometer, né? Que vai ser rápido, mas geralmente é muito rápido. Mas como é que se supera um trauma? Por exemplo, né? O colega que foi lá e baixou o calção do outro. Até eu passei isso na minha infância, né? E aí tinha sempre aquela questão, né? Agora tem que passar isso em alguém, fazer isso em alguém, se vingar em alguém. É uma coisa assim, mas como que se faz com o MDR para superar esse trauma? É feita uma vivência de novo daquele trauma? Acaba sendo uma vivência, sim, porque a gente vai voltar naquele lugar. E em muitos momentos o paciente ele revive aquilo em sessão, né? Só que com o nosso amparo ali. Né? Ontem mesmo eu tive que atender uma paciente minha, que também é uma questão de trauma, de infância, de trabalho, de várias coisas. E ela chegou já, ela geralmente me aguarda na recepção, ela já foi entrando na sala, assim, e meu esposo falou assim, não, aguarda um minutinho. Ela, doutora, tô toda dormente, não tô dando conta. E aí a gente já levou ela para a recepção, porque é aberto, e aí eu botei todo mundo dentro dos consultórios e atendi ela na recepção. Já peguei o aparelho tátil do MDR para poder trabalhar respiração, trabalhar mudança de estado mental, e ela veio dirigindo, tá? Então, imagina a situação, ficamos 1h30, mas ela saiu estabilizada. Então, com o MDR, acaba que a gente faz, sim, né? Nem sempre, nem em todos os momentos, por exemplo, com ela ontem eu não trabalhei a vivência traumática dela. Porque ela tinha que voltar para casa, ela estava dirigindo, né? Mas esses sintomas que ela estava sentindo, provocados pelo quê? Ela agora está com síndrome do pânico. Agora, mas ela já teve várias questões, depressão, ideação suicida. Também. Não foi bullying, mas foi um trauma. Foi um trauma de infância, né? Que aí pode ser um trauma. Porque o bullying ele é uma violência psicológica, né? E essas violências, elas podem ser sexuais, elas podem ser psicológicas, elas podem ser patrimonial, ela pode ser até por conta do Estado e não reconhecer um direito que você tem. Então, você se sente ali desamparado, que também ela passou e passa por isso nesse momento. Então, são questões relacionadas a isso. E aí, na verdade, o MDR ele vai trazer uma funcionalidade para esse paciente, que é o que a Denise falou. Esse paciente estava totalmente disfuncional. Hoje a gente até não usa tanto o conceito de normalidade, né? A gente usa muito mais o conceito de funcionalidade. Você está funcionando no seu âmbito social, junto à família, junto ao trabalho? Então, você é um cidadão, um indivíduo que está vivendo. Continue. Pois é, doutor Wellington. Essas questões psicológicas dentro do bullying, a gente consegue até desenvolver bem, mas o senhor está explicando muito bem sobre a responsabilidade, né? Das pessoas, dos pais, dos autores, falou até sobre as idades. Os pais também, o senhor falou sobre os diretores, eles também podem ser processados por essa omissão, se tem um filho que está cometendo um ato infracional? Podem, inclusive perder o que é titulado pelo Código Civil, chamado poder familiar. No direito civil, no que tange ao título das direitos das famílias, tem dois institutos, a curatela e a tutela. A tutela é voltada para o menor e a curatela é voltada para o maior incapaz. Mas ela vem num caráter de substituição. Inclusive o ECA, acertada a decisão do legislador, ele colocou a família substituta, que seria um momento em que o menor ele fica fora da chamada família natural, que é aquela originária ali do casamento ou então da união estável. Mas tem duas premissas que a gente precisa passar por elas para entender essa responsabilidade. A primeira é do Constituinte, de 88. Lá nos artigos 226, ele coloca a família como base da sociedade. E no 227, em sequência lógica,
há toda a questão voltada pela proteção integral da criança e do adolescente. Aí tem uma sequência de direitos: saúde, educação, inclusive o bem-estar. Mas o pai e a mãe, se ele comete alguma atrocidade, né? A gente, infelizmente, tem alguns casos, inclusive de repercussão nacional, como o caso do menino Bernardo, ali, a respeito de agressões físicas, né? E que sempre um pouco exagerado, mas normalmente, quando se tem a agressão física, o contrato, a via de fato, existe também a agressão verbal. Ali, pelo menos os casos que eu acompanho, os dois existem. Mas os pais, eles podem perder o poder familiar. Perdendo o poder familiar, eles perdem o direito de criar o filho. A criança com qualquer idade? Com qualquer idade. Qualquer idade. Principalmente envolvendo os casos da violência física. Hoje, existe um sistema, Sérgio. Há uma questão voltada para Maria da Penha, que anteriormente, lá no início da lei, era voltado apenas para a mulher. E houve uma progressão dessa legislação. Agora é para atividade no núcleo familiar. Então, a irmã, o irmão, o primo, a prima, o tio que comete bullying contra a criança ou então algum tipo de abuso contra a criança, ele pode responder. Mas direcionado aos pais, além de perder o poder familiar, até uma discussão que se tem. O pai que agrediu a criança, ou a mãe que agrediu a criança, ou até mesmo aquele pai que foi omisso. É o que acontece muito, infelizmente, lá no crime de estupro. Onde a criança passa pelo abuso, o pai ou a mãe sabe e não faz nada. Responde do mesmo jeito. Da mesma forma. Não é porque aconteceu uma situação de imprudência, mas a negligência aí ela vai ser imposta. Mas o maior interesse, e o interessante, até em sala de aula eu costumo falar para os alunos, é um pilar. Sociedade, família e o Estado. Mas com a prática de 90 para cá, a gente viu que o Estado ele assumiu muito à frente. E a sociedade discute, mas ela não dá tamanha importância assim. Em outros momentos eu participei de alguns debates e eu vejo muito, mas na minha época não era assim. Mas querendo ou não, gente, como diria minha avó, até pedra no chão, se deixar, a chuva leva. Então tudo muda. Tudo muda. Não vivemos mais naquele ambiente de 1980, quando eu nasci, ou quando meu pai nasceu em 60. O ambiente agora é outro. Há a questão dos direitos e garantias fundamentais que se coadunam, né? E até mesmo o indivíduo tem um direito, a criança tem. O legislador, o ECA, propriamente dito, ele elevou a criança. A criança ela tem os mesmos direitos que nós, os fundamentais, contidos lá no artigo 5º, mas ela tem preferência em política pública, ela tem preferência em atendimento prioritário, ela tem até preferência, a gente vê nos filmes, né? Mulheres e crianças primeiro. Pela legislação brasileira, é a criança primeiro, viu? A criança que tem que ir primeiro. Mas aí incorre naquela questão, Sérgio. Dependendo da conduta do pai, ele vai perder o poder familiar sobre a criança e sobre a família. E ele pode ser responsabilizado. Aí vem a dificuldade, doutoras. Como restabelecer essa criança no ambiente familiar, sendo que a primeiro momento ela foi afastada e inclusive quando se perde há uma necessidade de ir fazendo aos poucos, de maneira mitigada, em voltar essa criança para o convívio familiar, mas de maneira fracionada, não de forma imediata, porque ao agressor, agora a situação do juiz, como é que ele vai tomar uma decisão agora de retornar essa criança para o lar? E às vezes nem é para a família nuclear, nem é para aquela família, o pai e a mãe. Às vezes é uma avó, uma tia. Isso, há uma preferência. Lá no direito a gente chama linha colateral e linha reta. A preferência é que a criança ela fique no convívio familiar da família natural. Só que o código ele é tão dinâmico que, inclusive, a tutela ela pode ser testamentária. Olha só. Digamos que tem alguém que é mais chegado que o irmão. Então, pode ser colocado, olha, que meu filho seja criado por fulano de tal. Sim, Glória Maria fez isso, né? Já deixou lá um amigo que assumiu a tutela das filhas. Sim, mas respondendo, pode. Dependendo da proporcionalidade, perde o poder familiar, pode responder civilmente, porque a criança também tem interesses. Aí o representante dessa criança vai poder manobrar um processo, assim como pode responder criminalmente. Estamos falando aqui na Rádio Justiça, para você que ligou o rádio agora, nos acompanha também pelo YouTube, sobre o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Estamos aqui com a psicóloga Denise Sena, a psicóloga Rita Rocha e também o advogado e professor especialista em ciências criminais, Wellington Carvalho. Doutora Denise,
essa situação, né, de retirar a criança de uma família, isso também é muito traumático, né? Pois é, Sérgio. Até explicando para o nosso ouvinte, de uma família que é omissa quanto ao bullying praticado pelo filho, pela filha, né? Isso. E aí a gente está falando fundamentalmente de situações de violências, né? Porque esse pai que é omisso, essa mãe que é omissa, elas estão praticando violência. E aí, se eu pego o gancho que você falou, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, a gente naturalizou tanto, durante tanto tempo, atos violentos, que a gente tem dificuldade de construir esse entendimento. Então, eu escuto muito assim, que frescura, não pode mais bater em criança. Eu apanhei quando eu era criança, estou aqui vivinho, né? Não, tá a dizer assim, sabe Deus o custo, né? Sabe o que acontece aí dentro, né? Sabe Deus o que acontece aí dentro, né? Porque antigamente não tínhamos acesso à informação como a gente tem hoje. Então, hoje, a família que ainda funciona com base nessa violência física, nessa educação onde o tapa é autorizado, onde o espancamento é validado, começa errado no núcleo familiar. Então, quando chega na escola que o bullying acontece, é o espelho do que está acontecendo em casa, Sérgio. Não tem como uma criança que vive num lar harmônico e minimamente tranquilo, o Winnicott é um autor da psicanálise, e ele usa o termo mãe suficientemente boa. Então, eu também quero ressaltar isso. Quando na psicologia a gente fala dos pais, que os pais precisam conseguir educar seus filhos, fazer limites amorosos, oferecer segurança, tranquilidade, a gente não está falando de pais perfeitos. A gente está falando de pais suficientes, né? Então, a família precisa ser suficiente. E como é que é uma família suficiente, Sérgio? Sendo coerente, tratando a criança como criança. Eu gosto de usar a frase que se os adultos se comportassem como adultos perante qualquer criança, qualquer adolescente, o nosso mundo ia ser muito melhor. Porque o adulto está plenamente desenvolvido. E aí eu vejo muitos pais virando e me dizendo assim, não, mas imagina, tem 1,90 m já, 14 anos, sabe o que está fazendo? Gente, não sabe. Um menino de 14 anos, ele pode ter 3 metros de altura. Ele não sabe o que ele está fazendo, porque o que está acontecendo no corpo, o desenvolvimento que está acontecendo no corpo, nem sempre é compatível com o desenvolvimento intelectual, cognitivo. Lembra, o cérebro vai se desenvolver até os 25 anos, então o menino de 14 anos não sabe o que está fazendo. Mas ser pai, ser mãe é cansativo, dá trabalho, eu sei, sou mãe de 4, eu sei que é cansativo. Mas é o tipo da coisa, a partir do momento que você aceita o convite para ser pai e mãe, você não pode mais declinar. Né? Você não pode um dia acordar e dizer, ai gente, eu não quero mais esse negócio, não cansei desse negócio de ser mãe. Assim, não funciona assim, né? Então, tirar uma criança do convívio da família é traumático, eu não tenho dúvida. Mas a depender do funcionamento dessa família, permanecer nessa família é mais traumático ainda, né? Então, o que a gente precisa pensar enquanto sociedade são mecanismos de educação, talvez. Lógico que a lei é importante, porque a lei faz o limite, né? A lei oferece o limite. Eu falo com os pais que me dizem assim, mas eu não gosto de contrariar meu filho, né? Dizer não, poxa vida. Eu falo, não diz não, deixa que a polícia diz ali na frente. Porque a criança e o adolescente precisam de limites. Se a gente não dá os limites amorosos enquanto família, a sociedade vai dar. E aí vai vir com menos açúcar, né? E vai vir com mais truculência do que o que a gente pode fazer em casa como família. Então, Nossa, eu falei tanto que me perdi na minha fala. Você estava falando, então, que até é importante, é necessário até que a criança seja retirada dessa família, né? Sim, a depender do funcionamento da família, se for uma família mais nociva do que uma outra que pode recebê-la, uma família substituta, ou, claro, né, dentro da família, há essa ordem de prioridade para que a criança permaneça na família. Mas uma avó pode ser mais amorosa, um tio, um primo, um amigo, um irmão, podem cuidar melhor do que os pais, a depender da desorganização e da disfuncionalidade, né, parental. Doutora Rita, e como ajudar a identificar que aquela pessoa, aquela criança está passando pelo bullying? Há sinais? Nem sempre, né? Assim como ideação suicida, nem sempre dá sinais, né? Mas, claro, quando se tem sinais, às vezes mudança de comportamento, alteração do sono, do apetite. Mas o importante mesmo é essa família estar vinculada, assim como a Denise acabou de falar. Ser mãe, ser pai, não é algo que dá para você, de repente, falar cansei, não dou conta e vou deixar. Não dá, né? E educar é repetição, né? Repetição
de ensinamentos, repetição de acolhimento. Você precisa sempre estar ali acolhendo. Hoje nós temos um agravante, que são as redes sociais, a tecnologia, que nos ajuda muito, mas, por outro lado, tem abduzido pais e filhos, né? Então, o pai, a criança, o adolescente chega em casa, como é que foi sua aula, filho? Quando a criança, o adolescente está respondendo, o pai já está aqui respondendo um e-mail. Não está olhando para aquele filho. Então, essa prática, você pode ter certeza que isso vai mudar o comportamento da criança e do adolescente. Por isso que hoje a gente fala muito, ouve falar muito de filhos do quarto, que são os adolescentes que ficam o tempo todo no seu quarto. Né? Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa oferecer. Né? Se a gente não oferece, como a criança vai aprender? Se a gente não ensina, se a gente não tira um tempo para se dedicar, eles não vão aprender. Eles vão aprender conforme aquilo que a família está fazendo. Né? Porque a criança ela aprende muito mais com o exemplo do que com o falar. Então, aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não dá certo. Não funciona. Né? As coisas não são dessa forma. Nós temos várias técnicas. Hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, ter filhos hoje e educar esses filhos precisa estudar, você precisa ler, sabe? Minimamente você precisa ler, você precisa de orientação. Não é vergonhoso solicitar orientação de profissionais da saúde mental, de professores que estejam preparados para isso. Então, é muito importante que as pessoas estejam orientadas, porque a sociedade hoje, os jovens de hoje, não são os jovens da minha época, da época da Denise, da sua época, da época do Dr. Wellington, né? Nós temos uma mutação, né? Nós mudamos, estamos na era da tecnologia. Nem o cérebro da criança funciona como o meu cérebro funcionava na época que eu tinha 14 anos. Então, tudo mudou, não tem como os pais ainda hoje fazerem comparações de que, como a Denise citou, eu apanhei e não morri. Eu passei por bullying, né? Porque o bullying ainda ele é muito banalizado. Né? E a forma em que ele é banalizado, a criança introjeta aquilo como, isso é normal, eu que sou um fraco, eu que não dou conta da pressão da vida. Né? Então, os pais precisam estar muito atentos. Gente, educar filho não é uma tarefa simples. Né? Por isso que hoje em dia a maioria das mulheres não querem ter filhos. Então, eu super apoio, porque se for para ter e não conseguir estar presente, é melhor que não tenha. Né? As mulheres, os homens também. Né? A gente não pode falar hoje mais só das mulheres, porque a educação hoje é total. Pai, mãe, se tiver uma avó, todo mundo ali acompanhando, cada um no seu papel. Então, é muito importante que a família esteja atenta e faça esse papel. Gente, eu sinceramente, eu não entendo. Porque o maior amor que a gente pode ter é de um ser que saiu de dentro do seu útero, ou por mais que você tenha adotado, porque eu atendo crianças também que foram adotadas, você escolheu adotar aquela criança. Então, por que eu não vou dar atenção? Por que aquele ser, por que aquela educação, por que aquele processo não me satisfaz? Então, eu também preciso de uma ajuda, eu preciso entender o meu processo e por que eu não estou dando conta, por que eu não quero fazer aquilo. Né? Às vezes a gente não consegue. Como bem citou a Denise, é um autor que eu também gosto muito, uso muito, que é o Winnicott, né? Que ele fala muito sobre a mãe desnecessária, que é você dar autonomia para a criança. Então, não é que você vai ser perfeita, não é isso, mas você vai ser suficiente. Você vai trabalhar, você vai dar atenção, você vai pedir desculpa na hora certa. A criança vai entender que em algum momento ela vai precisar. Nesse capítulo do livro que eu escrevi, eu falo sobre a escuta ativa e afetiva. Né? Que é exatamente a questão de você ouvir a criança, responder a criança de forma empática, porque você vai trabalhar a autoestima dela. Uma criança que é ouvida dentro de casa, ela vai se fazer ser ouvida na escola. Se ela não for ouvida dentro de casa, ela não vai se fazer ouvir em lugar nenhum. Não adianta. As consequências, né? Exatamente. Doutor Wellington, daqui a pouco eu volto com o senhor. Vou pular aqui para um ponto que a Denise trouxe logo no começo da conversa, cyberbullying. A diferença do cyberbullying para o bullying físico ali presencial. Como um pai e uma mãe pode ficar atento também para saber se o filho passa por esse problema do cyberbullying? Pois é, Sérgio, a gente faz uma confusão, na minha opinião, do que é privacidade da criança e do que é função materna e paterna. Pai e mãe tem sim que vigiar as redes sociais dos filhos. Pai e mãe tem sim que vigiar o que as crianças estão assistindo nas telas da televisão, seja em que tela que for, né? E assim, o cyberbullying, é claro que a pessoa que está do outro lado vai ser uma pessoa sedutora, vai ser uma pessoa que vai começar
de novo, vou voltar para um caso clínico que a gente acompanhou. A pessoa começa a conversar com um adolescente ali de 12, 13 anos, numa conversa muito sedutora, jogando, o tal do Discord, né? Conversando. E aí a conversa vai avançando e a pessoa que está do outro lado, claro que não é uma criança, é um criminoso, é um adulto, né? Mal intencionado. E ele vai seduzindo aquele adolescente e a menina, no caso, né? Que está lá em desenvolvimento, que tem a autoestima fragilizada, pertinente ali à fase do desenvolvimento que ela está, começa a fazer elogios, começa a pedir foto. Ah, mas como você está linda, me manda uma foto. Porque aqui do outro lado eu sou uma menina também, não tem problema a gente trocar fotos, né? E aí envolve de um jeito, e quando os pais conseguem ter acesso, a menina já mandou foto, já se expôs, já tem como essas pessoas que mexem com o computador saber pelo seu IP onde você está, e aí pode começar a te ameaçar a sua família. Então, assim, é muito sério. O cyberbullying tem uma questão de exposição, então essa história de manda nudes, gente, não manda nudes não, manda foto do remedinho que você toma para saber se eu quero ficar com você ou não, né? Mandar fotos, expor, a gente como adulto também tem que ter cuidado das fotos que a gente expõe os nossos filhos, principalmente crianças, né? Então, assim, o cyberbullying pode acontecer via criança, via adolescente e via família, via adultos. Então, a gente tem que ter cuidado com o material que a gente expõe, a gente tem que vigiar o que os nossos filhos estão fazendo, com quem que eles estão falando. Eu não sei os nomes, porque eu não sou da área de tecnologia, mas eu sei que tem programas de proteção que você pode instalar em celular, em iPad, enfim, em tablets, né? Tem os filtros que você pode colocar na televisão. Então, a gente precisa sim, hoje, pai e mãe, precisam sim se preocupar e dedicar tempo para isso. E explicar para a criança, você não pode falar, lembra quando a gente era criança que a mãe dizia assim, você não conversa com estranho na rua, não. Mesma coisa. Hoje em dia, a gente não pode conversar com estranho em rede social. Verdade. Né? Mudou tanto, né? Mudou muito, por isso que a gente está tão perdido, né? Eu entendo assim, a mudança foi muito rápida. Sim. Né? Verdade. Vamos para a área penal, doutor Wellington. E o cyberbullying? Está previsto também alguma punição? Sim, tem a punição. Do mesmo modo que o bullying, ele vai precisar passar pelo programa e depois se configurar em um tipo penal, seja qual for. A exemplo, existe o bullying material, que é aquele onde é subtraído o patrimônio da criança. Às vezes uma mochila, um celular e etc. Lá no parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo único da 13.185, que é a lei que institui o programa, diz o seguinte: a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar as fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então aqui vai se aproximar muito lá dos crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Então, necessariamente vão ser os tipos penais que vão se aproximar muito. E o interessante, apesar de ser delicado, existe o ponto, né, tendo em vista a anedota, a piada e o humor. Até um tempo atrás se discutia qual que era o limite do humor. Mas, num plano geral, nenhum direito hoje no Brasil é absoluto. A vida, inclusive, não é um direito absoluto. A lei permite, em alguns casos, um humano retirar a vida de outro humano. É claro que tem condições. A propriedade não é um direito absoluto. Inclusive, a privacidade não é um direito absoluto. Com a decisão judicial, pode-se sim cumprir um mandato e a pessoa perder a sua privacidade, seja ela na intimidade, seja ela de correspondência, seja ela telefônica e etc. Então, há punição. Eu gostaria de enfatizar, tendo em vista o que foi dito, que o Estado, ele sempre é chamado, né? O Estado, ele vem, regulariza, ele normatiza, ele coloca um padrão. Mas existe uma face dessa moeda, que é um princípio lá do direito de família, que é o princípio da não intervenção estatal. E ele fica preconizado por uma apuração do núcleo. Porque no 227 da Constituição, assim como no ECA, coloca a família primeiro, a sociedade em segundo e o Estado como terceiro. Então, o Estado em si, ele não pode intervir na família diretamente.
A exemplo, o caso envolvendo a forma como os pais possuem um credo e exercem esse credo. Então, os pais têm direito de criar as crianças naquela religião que eles acreditam ser a instrução, o pensamento deles. De igual modo, a criação de valores e costumes do mesmo modo. Mas o Estado ele não vai sempre, né, com a medida, porque a doutrina, principalmente do pós-modernismo, 88 para cá, acredita que se tem muita lei, se tem muita punição, a sociedade não está saudável. Então, mesmo o cyberbullying, um ambiente virtual, Ponce de Miranda fala que tem 2 mundos. O mundo dos fatos e o mundo do direito. Então a gente fica ali em paralelo. Aí ele faz uma comparação. Se o que acontece no mundo dos fatos tem previsão no mundo do direito e se encaixa, ou seja, se enquadra, aí a gente tem um fato jurídico. Mas veja, o fato jurídico, ele sempre vai ser necessário quando o mundo dos fatos, ele não conseguiu por si só sobreviver, ele não conseguiu por si só, no caso da criança e do adolescente, proteger. Porque então, dá para poder criar uma hipótese complementar seguinte: olha, a família falhou. Se a família falhou, e a sociedade civil? Porque veja só, às vezes a família, e hoje é um conceito aberto, não é mais um conceito fechado. Antigamente, família, lá no Código 16, que é o código que antecede de 2002, a família ela era constituída apenas pelos membros e filhos tidos dentro do casamento, nem dentro da união estável. De 2002 para cá, a Constituição juntou 2 entidades, o casamento e a união estável. Aí como fica? Os filhos tidos dentro da união estável são filhos? São filhos. Inclusive tirou aquele adjetivo do bastardo. Agora é politicamente incorreto falar dele. Sim. Mas mesmo assim, os tipos de família. Porque se é a família, se é os pais, mas a família vai ser também o avô, vai ser o tio. Aí a doutrina, inclusive o STJ e o STF, reconhece esse tipo de família. Existe família rebobinada, a família anaparental, a família inclusive de um indivíduo só, a família mosaico e por aí vai. Mas o interessante para identificar essa família, identificar a responsabilidade dos pais, é um princípio. É o princípio da afetividade. Então, se tem afetividade, pressupõe que diante dessa afetividade existe a responsabilidade, há o cuidado, ao ponto, Sérgio, de não chegar à necessidade do Estado punir e criminalizar. Mas, respondendo de maneira objetiva, existe sim. E tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º, lá da 13.185, os crimes que mais vão se aproximar são os crimes contra a honra. E rapidamente, um pai, uma mãe que o filho passa por situação que ele considera um bullying, leva isso para a escola não faz, ela tem que registrar, fazer prova disso como um e-mail, gravar uma conversa com o diretor, o WhatsApp? Sim, porque no mundo jurídico a gente tenta reproduzir o que aconteceu de maneira anterior. Então, a foto, o print de tela, agora há uma discussão bem acalorada lá no STJ a respeito da validade do print do WhatsApp ou então de redes sociais, porque ele pode ser agora, de certa forma, editado. Mas o ECA, ele coloca os sujeitos que vão proteger esses direitos. Então, é a delegacia de polícia especializada, é o promotor de justiça junto a uma promotoria, é o juiz da infância e da juventude e os conselhos. Então, necessariamente, até o print de tela, como se caracteriza um elemento de informação, aconteceu aqui uma conversa que não está muito bem organizada. Se ela não está muito bem organizada, significa que há indícios do cometimento de um crime. Então, sim, pode ser registrado uma ocorrência, pode ser registrado, dependendo da gravidade, até um boletim de ocorrência, porque o termo circunstanciado de ocorrência vai depender ali do fator da pena. Quanto maior a pena, vai se aproximar o boletim de ocorrência. Quanto menor a pena, vai se aproximar o termo circunstanciado de ocorrência. Mas hoje as provas elas são diversas. Muito bem, conversa boa, o tempo passa rápido, né? E agora parto aqui para as considerações finais, já agradecendo aos nossos convidados. Começo agradecendo a psicóloga especialista em parentalidade e traumas, doutora Rita Rocha, obrigado por estar conosco. Rapidamente, suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, é muito importante o tema que foi exposto hoje. A gente precisa de mais capacitação nas escolas, para os professores, acolhimento nas famílias, orientação,
né? E conte sempre conosco, né? Sempre que precisar. Eu acredito que também esse programa hoje vai trazer, né? O doutor trouxe questões aqui importantíssimas, né? E a gente precisa disso, a gente precisa de esclarecimento. A gente que sabe que a libertação muitas vezes vem do conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento. Às vezes o que nos falta é o conhecimento. E não é vergonhoso a gente buscar esse conhecimento, mesmo que seja na criação dos nossos filhos. Eu acredito até que seja uma prova de amor, né? Então é isso. Muito obrigado. Doutora Denise Sena, psicóloga clínica hospitalar, especialista em sexualidade humana, mestre em psicologia, autora de um livro também que tratou do suicídio. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Imagina, um prazer. Olha, de fala final, eu gostaria de convidar os adultos que nos ouvem a pensarem nessa frase. Se a gente se comportar como adulto perante nossas crianças e nossos adolescentes, a gente vai ter um mundo melhor. Então, que a gente consiga ter tranquilidade para educar, para construir limites amorosos, saindo desse lugar de que não, mas meu filho já sabe, ele já sabe que está certo, que está errado. Quando eu vejo um pai ou uma mãe dizendo que fica revoltado, porque já falou 1000 vezes isso para esse menino, que tem 5 anos e ele não aprendeu ainda. 5 anos. Né? Eu falo, então, quantas multas você já levou de trânsito? Né? Porque a gente, quando está dirigindo, a gente sabe a velocidade da via. E a gente é multado do mesmo jeito. Por que a gente é multado? Porque a gente não aprendeu. Né? Então, se a gente que é adulto é multado porque a gente não aprendeu, você imagina uma criança que está em desenvolvimento, um adolescente que está em desenvolvimento. Então, que a gente consiga não perder isso de vista, Sérgio. A gente que é adulto precisa se comportar como adulto. Muito obrigado também, doutora Denise. Wellington Carvalho, professora universitária, advogada, especialista em ciências criminais. Obrigado por comparecer aqui à Rádio Justiça, doutor Wellington. Perfeito. Sérgio, primeiramente, obrigado pelo convite, agradecido. Obrigado também, doutora Denise, doutora Rita, por colocar um debate nesse alto nível. Aprendi muito. Aprendemos, né? Aprendemos, e deixo aqui uma mensagem que eu ouvi de uma ministra lá do STJ. Amar é faculdade, mas cuidar é dever. E a gente já tem legislação para punir. Tem lá a questão envolvendo essa proporcionalidade da pena, mas o ECA é uma lei maior que a gente vai alcançar essa plenitude. Penso eu que em médio prazo e longo prazo, mas que como sociedade a gente vai alcançar sim. Vamos dar que a autora foi a ministra Nancy Andrighi. Exatamente. Amar é faculdade, cuidar é dever. 10h58, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que essa entrevista poderá ser acessada e assistida quando você quiser lá no YouTube. Daqui a pouquinho vai estar disponível esse link e vamos disponibilizar nas nossas redes sociais, e também as nossas convidadas. Com certeza o nosso convidado também vai dispor para você, ouvinte. 11 horas, ou melhor, 10h58, Revista Justiça fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Quem está chegando agora é o Felipe Seabra com o Capital do Rock. Um excelente dia para você, bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.